eu acho que principalmente os viveristas, as agropecuárias e as empresas de semente têm que estar atuando para trazer primeiramente informação. No Brasil a gente tem um novo vírus na cultura do tomate. Em alguns países com grandes, vamos dizer assim, importantes na exportação de tomate. Quais as tendências que tu observa hoje no mercado de produção de hortaliças? Assim, nos próximos anos, quais as principais tendências e mudanças de mercado que tu acha que o viverista e o produtor rural tem que estar atento? Começamos agora o segundo episódio do AgroConecta Podcast. Meu nome é Leonardo Kirchner, aqui do canal Léo Viverista, e é um grande prazer estar mais aqui hoje novamente, trazendo informação e conectando a informação entre empresas do setor agronegócio com você, viverista e produtor rural desse nosso amado Brasil. Beleza? Desde já, segue aqui o nosso canal no YouTube, ativa o sininho, bota no comentário aí próximos assuntos que a gente pode estar trazendo aqui, ou próximas empresas, para estar trocando essa ideia e levando informação de valor que agregue conhecimento e evolução aí, diretamente no seu viveiro e na sua produção rural. Beleza? Também trazer aqui nossos patrocinadores, que é a Usina Viveiro de Mudas, na qual sou sócio proprietário, que faz mudas com excelência aqui no estado de Santa Catarina, sempre facilitando a produtividade do nosso amigo produtor. E também aí nosso patrocinador master hoje também, Yuxel Sementes, que é a empresa que o nosso amigo entrevistado aqui hoje, Osmar Bonin, que é o gerente geral da empresa aqui no Brasil, né, da Yuxel Sementes, que é o nosso convidado hoje aqui e vai trocar uma baita ideia sobre essa diferença de uma empresa turca, né? A gente está acostumado aqui no Brasil em ter empresas do Japão, Europa, Estados Unidos, e a Yuxel Sementes, Yuxel Seeds, né? Ela é uma empresa turca, então, ao meu ver, é algo bem interessante. A gente estava conversando já anteriormente, preparando material, e é uma cultura bem diferente assim, do que a gente está acostumado, de negócios, de desafios, de cultura, de negócios e de variedades. Então, o nosso amigo Osmar vai se apresentar aí, fala um pouquinho da tua história e da tua carreira aí no agronegócio. Sim, primeiramente é um prazer estar aqui, Léo. Acho bem bacana essa iniciativa de poder trazer informação de uma maneira diferente do que a gente tem, né, do passado, e agora vem mudando. Então, muito obrigado pela oportunidade da gente... Eu que agradeço de já aceitar o convite e vir trocar essa ideia com a gente aí. Sim, claro. Achei bem bacana. Vamos lá. Eu já estou na área agronômica, eu sou formado em engenharia agronômica, já estou há 12 anos no mercado de trabalho, mas inicia bem lá atrás, como minha família é produtora, né? Pequenos produtores que sempre comercializaram frutas e legumes, tanto nas feiras livres, né, do interior de São Paulo, e também nas redes de supermercado, né, já teve durante a história aí várias vegetais, né, como legumes, verduras e frutas. Então isso já vem desde lá atrás. Tive uma experiência com grãos, bacana, no centro-oeste do país, e mais gostei do HF, né? HF, o bicho do HF te picou. Né? É bem bacana, sempre todo mundo fala isso, né? Sim. Você entrou uma vez, não sai mais. E tive uma experiência no Centro-Oeste, vamos dizer assim, no HF, mas com grandes culturas, né? Tomate processamento, batata, cebola, alho, cenoura. E depois tive um período que eu fui aprimorar uma outra língua, um outro país. Morei um ano fora, voltei e entrei no mercado de sementes de hortaliça. Aí que me apaixonei mesmo. Então, sim, durante esses anos, a gente teve experiência em vamos dizer assim, várias funções, como estações de pesquisa, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de mercado, a área comercial, mas atendendo grandes, pequenos e produtores, né? E a gente sabe a questão da dificuldade que a gente enfrenta, oscilação de preços, tudo. Então, sempre é torcida para que melhore, né? E 3 anos e meio atrás, veio essa oportunidade de iniciar um projeto, né?
como gestor. Falo gestor, mas no início a gente fez um pouco de tudo. Sim. De iniciar esse projeto da Yuxel no Brasil, né? De uma maneira mais, vamos dizer assim, mais presente no mercado da Sul-América, né? E também empenhado em desenvolver e trazer novidades aqui para o Brasil. Bacana, 3 anos e meio de Yuxel, então. Sim, de estrutura própria aqui, equipe e desenvolvimento próprio, 3 anos e meio. A Yuxel aqui, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, já faz alguns anos, que já está mais de maneira, vamos dizer assim, estudando. Nossos melhoristas fizeram visitas em alguns países, tentaram entender um pouco e foram desenvolvendo até estarem preparados para... Entender o mercado também, toda a Sim, situação, né? E também, no passado, a gente já teve algumas variedades sendo comercializadas, mas, vamos dizer assim, por meio de distribuidores. Terceiros também, né? De forma marcas. Isso, de forma terceirizada, Uhum. né? E depois desses 3 anos e meio, com o crescimento da empresa na América do Norte, né? Uhum. Principalmente hoje a gente tem o México como um grande produtor Sim. e exportador de vegetais. Veio a estruturação em alguns países aqui da América do Sul. Bacana. E falando da Yuxel, né, em si, fala um pouco pra gente da origem dela, né? Da origem, um pouco da sua história e cultura dela, primeiramente lá na Turquia, né? E vindo um pouco já pro Brasil, assim, o que tem pra contar pra gente dessa empresa? Sim, Léo, é bem interessante que eu sempre brinco, né? Além de uma empresa de genética, a gente é produtor, né? A Yuxel, há 35 anos atrás, iniciou suas operações na desenvolvimento, melhoramento e venda de sementes, isso na Turquia. E já é uma empresa familiar, todos os irmãos e a família fazem parte da estrutura, alguns em determinados setores, outros em outros, mas ainda pertence à família. E são todos vindos do campo, né? É uma família... Produtores. São produtores. E é o sobrenome da família, estava comentando comigo antes, né? Isso, Yuxel é o sobrenome da família. Com isso, veio variedades sendo comercializadas na Turquia. Começaram o melhoramento de híbridos, né? A formação de uma estrutura de melhoramento genético para a criação de híbridos de várias culturas. E veio a procura de países próximos, não só da Turquia, de pessoas que queriam trabalhar, acharam interessante as variedades e começou a internacionalização da empresa, né? Primeiro regionalmente, lá próximo, países próximos. Isso. E hoje a empresa, né, focada em melhoramento genético em híbridos, e hoje a gente está presente com nossas variedades em 75 países. Né? Lembrando que ela começou na Turquia e depois foi expandindo, como tu falou, só que a Turquia pelo informações que o Osmar trouxe pra gente, ela é a terceira maior produtora de tomate do mundo, com 200 mil hectares, é isso? Isso, Léo. A gente alguns dados, 180, 200 mil, mas hoje eu conversei com o pessoal lá para atualizar algumas informações. Hoje é a terceiro maior produtor de tomate. Não só tomate, mas também fica entre o top 5, ou vamos dizer top 3, em melancia, melão, consumo de berinjela é muito grande na Turquia. Pimentão também é muito importante. E mais... Então, quando ela expandiu para outros países, ela já tinha um tamanho considerável, né? Pelo mercado que já tinha interno, né? Sim, como eu gosto de dizer, os turcos, né, quando estive lá, eles gostam de consumir esses vegetais, né? Sim. E melancia também é um mercado muito interessante, é o terceiro maior do mundo. Né? Também porque também tem tomate, com certeza, depois do crescimento e as novas tendências e necessidades de consumo em outros países. Hoje a Turquia é importante na exportação, mas o grande mercado é o mercado interno, então eles consomem muito. Uma coisa que eu acho interessante pontuar, me corrija se eu estiver errado, mas que tem 2 tipos de empresas de semente,
certo? Tem empresas produtoras de genética, que é o caso da Yuxel, por exemplo, assim como outras ao redor do mundo. São empresas que fazem sua própria genética e comercializam ela. E também tem só quem faz a genética. Mas falando de empresas, marcas de semente, né? Tem aqui, faz a sua genética, desenvolve ela e comercializa, certo? Como a Yuxel, por exemplo. E tem outras empresas que compram genética. Não são elas que desenvolvem, elas buscam ao redor de todo o mundo genéticas, materiais, para que mais se adapte àquela região que ela quer colocar, ou que vai comercializar, e compram ela. Já a Yuxel, por exemplo, ela é a detentora das próprias genéticas e desenvolvedora delas também, né? Isso, Léo. Se eu estiver errado, que eu saiba, né? É por aí. Não, é isso mesmo. É claro que por estratégia e também demanda, às vezes necessidade, empresas fazem parcerias e buscam, claro, que vai ter expertise e conhecimento melhor. Então, e produção de semente também. A gente sabe que, como no Brasil hoje, a produção de hortaliças está se intensificando em algumas regiões devido à questão climática, concentração, logística, isso, claro. Também no mundo hoje, as empresas de semente também buscam o melhor lugar para produzir a semente com qualidade. A Yuxel, como eu falo, além de ser produtora de genética, também, devido à grande estrutura, né, também é produtora de fruto. E também comercializa os frutos. Bacana. Né? Então tem cooperativas a Yuxel, eu acabei esquecendo de comentar, ela fica em Antalya. Antalya é uma região no extremo sul da Turquia, onde banha o Mediterrâneo. Hoje é uma importante zona de produção. A região de Antalya e todo o sul, hoje, conversando com nossos gestores, chegam a 40 mil hectares principalmente plasticultura, vamos dizer assim, como a gente tem no Brasil, cobertura, mas também importante de estufa, né? Lógico que temos grandes mercados como principal Almeria na Espanha, Marrocos está crescendo, México, mas a Turquia também se destaca na produção de estufas para conseguir atender uma maior janela de produção. E vinculado a isso, hoje a gente tem uma estrutura própria para a produção de sementes. Então, vamos dizer que praticamente toda a produção de semente é nós que fazemos. Isso o que traz de interessante para os nossos clientes e para os países também. É ter flexibilidade de produção, ter mais... Controle, né? Acredito eu. Controle, segurança, mas principalmente na questão de qualidade, mas principalmente disponibilizar sementes mais de uma época por ano. Então, hoje, dentro da Turquia, nós temos 5 estações e 5 áreas produtoras de semente. Temos 3 em outros países, que uma complementa a outra, devido à questão climática e devido a épocas, né? Como eu sempre falo, tem algumas culturas, por exemplo, tomate, tem determinadas épocas que a gente consegue uma maior qualidade, uma maior rentabilidade na produção de semente, né? E com certeza isso em outras culturas tem outras épocas. Então, o importante é isso, ter mais de um centro de produção, vamos dizer assim, e também em locais estratégicos, né? Entendi. Por exemplo, quando a gente... Em Antalya é um clima não agressivo na questão de inverno, é muito frio, isso é claro, mas em determinadas épocas é muito quente. Então, com certeza, algumas culturas não toleram isso na produção de semente. Então, a gente tem uma estação, cerca de 70 hectares de estufas, para a produção de semente numa região alta. Que chega a 1.200 metros de altitude. A questão do calor daí. Isso. E ao contrário também. É adaptação para a produção, né? Adaptar a questão do clima conforme a variedade, a genética precisa para poder conseguir estar desempenhando o papel, né? Sim. E com isso, com os anos, né? Como é uma empresa que cria genética, hoje, por ano, acredito que em tomate, né? Vamos dar um exemplo, que é um ponto forte nosso e também, né, algo que chama atenção no mercado brasileiro, como eu sempre falo, né, as estrelas aqui, cebola, cenoura, melão, melancia. Tomate hoje a gente consegue criar por ano 4.000 híbridos. Lógico que depois eu posso explicar um pouco mais. São seleções que a gente vai criar os híbridos e desenvolvê-los, né? Vai criando as não variedades. Todos a gente vai utilizar. E até a Yuxel ela comercializa muita genética com outras empresas de semente também, né?
Sim. Que ela não fica com essa produção toda para ela, né? Não, a gente tem alguns países de mercados um pouco mais concentrados que têm certas demandas ou alguns produtos diferentes, por exemplo, os asiáticos, né, que tem algumas hortaliças que para nós são exóticas, que a gente disponibiliza, né? Bacana. Também genética, mas hoje a estratégia da empresa, por ter uma maior abrangência, é trabalhar no nosso ponto forte, principalmente nos nossos pontos fortes, e levar o nome da empresa e a nossa... Principalmente o ponto forte é a questão de ter opção de genética e também a qualidade na produção de semente. Em relação à cultura, vamos falar assim, né? Da Turquia, como foi citado no início, é um país que muita gente ouviu falar dos balões de Istambul e viu aquelas fotos, aqueles vídeos, mas eu, pelo menos, conheço muito pouco e acredito que o pessoal que está assistindo também vai conhecer muito pouco, a não ser alguém que tenha uma admiração ou pesquisou mais a fundo. Mas, ao teu ver, assim, qual a principal diferença da cultura, principalmente do agronegócio, o jeito de negociar, de tratar das coisas do agronegócio em relação à Turquia para o resto do mundo, ou até pensando no Brasil aqui, o pessoal que está assistindo, para entender um pouco se tiver alguma diferença? Tem diferença sim. A gente tive a oportunidade, né, de visitar algumas vezes nas nossas estações e também para levar um pouco do conhecimento aqui do Brasil para aprimorar o nosso germoplasma, principalmente em relação às nossas necessidades. Eu acho assim bacana, né, que todo mundo fala do balão, né, e eu tive na região. Não viu o balão? Tem, mas já é algo internacionalizado, sabe? Sim, sim. Na região dos balões, algo que é muito interessante, caso alguém tenha oportunidade de visitar, tem muita história, né? Lá falando da Turquia, olhando para o mapa, a Turquia é o centro do mundo, né? Que divide, até Istambul tem uma parte ocidental e uma parte ocidental e oriental, né? Mas está bem localizado e ali no passado foi uma região de muitas conquistas de vários povos e o povo turco sempre esteve lá, né? Foram muito guerreiros, mas principalmente comercializadores. Sim. Era Rota, se não me engano, lá, né? Sim. E lá tem na questão dos balões, tem uma cidade de 4.000 anos, uma cidade subterrânea. Nossa Senhora. Devido à necessidade de esconder dos inimigos e épocas do ano. Então teve povos que fizeram a cidade e foram, ou talvez... dizimados ou algo assim, algo triste, mas depois vieram outros povos, utilizaram e construíram mais, e foram mais, então é bem bacana. É uma cultura muito rica em história, e é um povo que passou por várias coisas durante bem resiliente e unido, né? Eu acho que o que mais chama atenção, fui pesquisar um pouco, é essa parte de comercializador, né? Até tem o pessoal chama, esse nosso amigo é meio turco, porque tudo ele quer vender, ele é bom de negócio, ele não perde negócio. Então eu acho bem interessante assim, essa cultura deles de negócio, né? É interessante isso aí, né? Que a gente, brasileiro, que, né, como todos nós, ascendentes europeus, brasileiros mesmo na essência, mas é interessante que são muito bons negociadores e é um país que eu vejo uma grande diferença, também como alguns países da Europa, tem certas dificuldades, principalmente climáticas, na produção, falando da agricultura, né? Então eles são muito bons negociadores mas não são, eu sempre brinco, eles conseguem te vender sem você querer perceber? Sem perceber, mas eles apresentam muito bem os produtos e defendem muito bem os produtos, e eu vejo que isso às vezes, né, isso é um assunto um pouco mais complexo, mas o meu pai é produtor, tudo a gente vê que... A dificuldade, né? Era o que eu ia trazer, que eu estava pensando aqui, é a questão né, se for pra gente aprender, então, alguma coisa com o povo turco, né, a parte geográfica que fez eles serem grandes comercializadores, historicamente falando, e eu acho que quem trabalha no agronegócio, de modo geral, tanto o produtor e também o viveirista, eu vejo que às vezes tem um pouco essa dificuldade de vender,
sabe? Tem gente que tem vergonha de vender, medo de oferecer, ou aquela coisa assim que cara, e esquece que vender para um negócio, é o que eu sempre escutei várias pessoas falar, a venda no negócio, ela é o coração, é o sangue que pulsa e que injeta energia, literalmente, no negócio, sendo ele pequeno, médio ou grande. Uma empresa que não vende, vamos dizer um viveirista, por exemplo, que não vende, meu amigo, ele não paga fornecedor, ele não cresce, ele não consegue melhorar o caminhão, ele não consegue investir na estrutura, evoluir e crescer consequentemente. Então eu acho que essa cultura, desenvolver ela, do viveirista tem até um pouco mais, mas do produtor, sabe? Desenvolver essa questão de venda, de branding, de gerar valor com o produto dele, de qualidade, para daí ter vendas que aconteçam de maneira mais fácil, com um valor agregado mais alto. Eu acho que é uma coisa que a gente tem cada vez, e é um dos propósitos desse podcast, trazer informação para o pessoal, pô, eu tenho que agregar valor, eu tenho que aprender a vender melhor, para mim conseguir evoluir mais o meu negócio, crescer, rentabilizar mais. Então essa informação eu acho muito importante, sabe? Sim, principalmente eu vejo que isso é um ponto muito importante, é conhecer o nosso produto e defendê-lo, né? Uhum. Então, falando um pouco da Turquia, é um povo que passou por muita coisa, é um povo que tem muita história. Sim. E que eu vejo que é dependente de outros fatores, mas assim, é um povo que tem história e defende a própria história. É isso que eu vejo um pouco também da questão da cultura da empresa, né? Defender o produto e assim, defender, mas sempre querendo ofertar. Sim, né? Eu sempre resolver brinco, um problema. Ofertar mais opções. Uhum. Eu sempre brinco quando a gente esteve lá e também com a empresa, a gente tentou esse, mas a gente tem várias opções, tem um leque. Uhum. Talvez você goste de algum, Sim. né? Então, isso é bem interessante, sabe? Não depender apenas de um. Quando você vê os comerciantes lá, que é bem bacana visitar Istambul também, você vê que eles têm várias opções e defendem muito bem o produto deles, né? Bacana. E uma dúvida aí para o pessoal entender. Qual foi o motivo, assim, o que despertou na empresa, na Yuxel, vir para o Brasil? Assim, eu sei que ela estava expandindo, seu território nível mundial, crescendo, mas o que se foi passado isso para ti, qual foi o motivo deles virem para o Brasil e quais desafios eles encontraram aqui, culturais ou do que aconteceu? Sim, vamos lá. O Brasil, né, como todos sabemos, é um continente. Sim. Então, nossa latitude aqui tem muita variação, é um país muito estratégico para desenvolvimento de genética, né? É um dos mais complexos, eu acho, né? Assim, vai pegar o extremo sul quase do globo e lá acima da linha do Equador até chegar a passar. É um continente, vamos dizer assim. Então, tanto na questão do crescimento da empresa, para levar a marca, né, para a gente levar a marca mundialmente e se fidelizar em alguns países, principalmente hoje, né, que é essa ideia de trocar informação. Hoje uma marca precisa ser forte, né? Sim. Precisa ter contatos, precisam ter esse networking, mas também principalmente para desenvolvimento de produto. A gente sabe que tem mercados interessantes, o Brasil é o maior, né, da América do Sul, mas tem alguns mercados interessantes como o Chile, hoje o Equador já tem um início de exportação, né, de pimentão. A gente sabe algumas melhorias nas questões técnicas e também o México, né, que já estavam estruturando, vamos dizer assim, já tinha demanda de alguns produtos, principalmente o México um pouco diferente daqui, porque lá para se diferenciar a gente tem mais mercados, vários tipos de pimentão, vários tipos de tomate e isso com certeza é um ganho para a genética da Yuxel. Desenvolver produtos aqui, né? Testar, trazer novidades, principalmente em relação aos nossos, vamos dizer assim, não são problemas porque é a natureza, mas principalmente diferenças climáticas, né, das regiões, adaptabilidade material, questão de doenças de cada região também, né? Isso é um ganho para o nosso, vamos dizer assim, germoplasma, ter um conhecimento incrível.
Então, estrategicamente, lógico, um negócio, mas é importante também para desenvolver para alguns... Botar ferro e fogo, né? Porque o clima do Brasil, como eu tava falando, cara, tem desde o frio extremo até a seca extrema, chuva extrema. Nos últimos anos, o nosso sul do Brasil muita chuva, então é um desafio trazer materiais que sejam mais fortes para essa questão de chuva e doença em consequência da chuva também. Então é um grande desafio e realmente eu acho que tudo que é desenvolvido no Brasil, acho que eu digo aguenta ferro e fogo, acho que é loucura, né? Aqui tem algumas, né? Esses últimos 2 anos foi muito complexo para a produção, né? A gente vê que a oferta e demanda tá oscilando bastante. Preços, oscilando bastante. Às vezes a gente vê que tem um preço bom no mercado, né? Que a gente fala com muitos produtores. Eu preferia que tivesse um preço médio o ano inteiro. Produto. Se tá caro, né? Isso que às vezes a gente tem que se unir em relação a essa informação e o que a gente tentando. A gente tem que tentar e tem que levar um pouco mais a união para levar, eu sei que é difícil, mas levar para o mercado consumidor, porque se tá caro é porque não está conseguindo produzir, não é questão que tem alguém ganhando muito, né? Sim. E até essa questão que assim, eu sempre digo para clientes e produtores que a gente tem contato, não adianta querer rentabilizar, ganhar dinheiro quando está faltando. Porque quando está faltando, quer dizer que não está produzindo. E se está faltando porque no mercado não tem, ele também não está produzindo. Ou ele está tendo uma quebra muito grande. E é aquilo que tu falou. Mais vale ele receber um valor um pouco mais baixo do que quando está na falta, só que está produzindo bem com qualidade. Então, eu acho essa questão da importância do produtor ter o seu caderno de campo, de custo, calcular o custo. Meu milheiro de tomate está custando tanto. Eu estou produzindo em média tanto por 1.000, tantas caixas por 1.000. Então um valor mínimo, eu vou botar uma margem de X aqui, o mínimo que eu tenho que vender é tanto. Mas tem a questão do comprador, o mercado, oferta e demanda, óbvio que tem, mas tem que adequar ao volume de produção e tem que chegar um valor mínimo, assim. Eu acho que cada vez mais, ao meu ver, que a gente vai conversando com o pessoal, tá chegando esse ponto de o comprador ele querer ter o produto e não ter. Muita gente parando, sabe? Tem um estudo da IPAGRE aqui de Santa Catarina que fala que cada 10 produtores, tá? Cada 10 produtores do nosso estado, 3 apenas têm sucessão familiar. Que é um filho, uma filha, um genro, uma nora que vai dar sequência na produção. E a gente tem os chefes de produção do nosso estado, pessoas que eu vou chutar aí acima dos seus 45, 50 anos. A grande maioria dos grandes produtores. E aí a sucessão, como é que vai ser? E é um estado de cultura, né, vamos dizer assim, na agricultura. Sim. E também acredito que como, né, agora viajando pelo Brasil, a mão de obra no campo tá também Cara, tá a mão de obra no campo, de modo geral no Brasil mas a mão de obra no campo, eu digo que é um dos maiores gargalos, é um dos maiores problemas. O que a gente já teve de produtores dizendo, Léo, diminui minha produção de mudas aí de 10.000 mudas por semana de tal cultura, diminui para 5, cara. Eu perdi aqui 2 funcionários e não encontro, cara, não tem, ou me incomodei, não encontro. Então isso é muito, cara, que acontece. É muito. É complicado, né? Por isso que um dos nossos objetivos, né? Depois voltando na sua segunda pergunta, mas é trazer, como todas as empresas, e também, né? Trazer, vamos dizer assim, essa competição sadia de trazer mais opções. Trazer ferramentas, né? Trazer ferramentas diferentes, às vezes uma resistência, às vezes um determinado híbrido para tal época do ano, para conseguir, a gente que sabe que é difícil, mas uma janela um pouco maior, ou algum gargalo que necessita o mercado, eu acredito que isso é muito importante. Sim. E quais tipos de materiais a empresa está trazendo para o Brasil? Pensando em ferramentas, em tentar se diferenciar e trazer soluções que às vezes ainda a gente não tinha, ou algo nesse sentido. Que materiais a empresa está trazendo para o Brasil e desenvolvendo aqui? Léo, eu acho interessante comentar essa atuação da Yuxel em alguns países que se assemelham muito à nossa cultura aqui. Principalmente, né, eu vejo um aumento crescente na busca de, por exemplo, fazer cobertura plástica, ou, por exemplo, no tomate usar mulch.
Mulching no tomate a gente sabe que traz um acréscimo, principalmente nas mudas enxertadas, mas a gente tem que entender a realidade de cada região, de cada produtor. Mas a Yuxo hoje tem uma participação bem interessante em relação à genética em países que se assemelham aqui, que são culturas de campo aberto, né? E também sofrem com alguns problemas. Por exemplo, uso repetitivo de solo, alguns solos também onde trocam também solos com uso sucessivo, né? E vem aqui na nossa questão região, das doenças. Grande Florianópolis são produções de pequenas a médias e que se planta, por exemplo, tomate, foi falado no primeiro episódio que era enxertia, mas propriamente dito focado nisso, que aqui se planta tomate em regiões que tem terra aí que já viu tomate desde há 30 anos atrás já, se repetindo e repetindo, né? Então, é lógico que a gente, né, como empresa de sementes, a gente tenta trazer o máximo e a pesquisa também. Então, a gente tem que sempre, eu penso assim, desenvolver hoje para daqui 5, 10 anos a gente ter. Então, tem que estar bem atento, estar no campo. As empresas têm que estar no campo, tem que ter essa comunicação. Como eu sempre falo, o produtor, o viverista, o pessoal que dá assistência técnica, que não é Epagre, como outros órgãos no Brasil, é muito interessante estar em contato com as empresas de genética, que quanto mais informação a gente tiver, a gente consegue buscar num banco genético e buscar a solução. E desenvolver também, às vezes em busca, aparecem coisas novas também, problemas novos que as empresas de semente, como a Yuxo, tem que estar atrás para tentar desenvolver alguma solução, alguma ferramenta, né? Sim, principalmente a questão de ter mais variedades, por exemplo, né, hoje se fala muito na questão da enxertia, os viveristas estão se atualizando, estão treinando, está aumentando devido à necessidade, né? Às vezes de alguns pontos. Muito. Então, desenvolvimento de porta-enxertos com novas resistências, por exemplo, um sistema radicular mais agressivo na formação para buscar vincular resistência a também longevidade, que eu já acho muito interessante. Que é o vigor, seria o vigor que o pessoal fala. Isso. Aí que tá, até a gente comentou aqui no outro programa, essa dificuldade de unir, né? A enxertia já foi e voltou em algumas regiões do Brasil, no início, tinha uma barreira que era o quê? Só tinha resistência e chegava a perder vigor. Certo? Não era nem neutro. Tu plantava no pé franco, se tu produzia 400 caixas por 1000, por exemplo, de tomate, enxertava, não morria por doença, muito bom, mas aí a produção saía de 400, sei lá, para 250 caixas. Vamos chutar um valor, 300, e o cara faz quanto? Pô, é mais caro. E eu estou produzindo menos. Então, depois veio materiais que já conseguiram unir mais isso. Mas ainda, de modo geral, é uma gangorra. Bota vigor, perde um pouco a questão de resistência. Bota mais resistência, perde um pouco de vigor. Tu acha que está chegando num equilíbrio em relação a essas duas coisas? É possível, né? A gente está desenvolvendo, a Yuxo está trazendo para o Brasil um portfólio de, né, já respondendo sua pergunta, o que a gente está trazendo. Foi o início do nosso trabalho, um portfólio interessante de porta-enxertos. Hoje a gente já tem 3, tentando atender as diversas demandas, né? Então, principalmente na questão de enxertia, o produtor tem que ter o conhecimento do histórico do solo. Sim. Hoje eu vejo ainda muito flutuação na questão do que temos no mercado e do que eu preciso. Sim. Né? Então, lógico, teve um crescimento, oferta, demanda de sementes, produção de... Faltou muita semente, ainda está faltando, né? Vamos se dizer. Porta-enxerto é algo diferente porque a gente tem, para criar um híbrido, né? A gente buscando ter vigor, né? Virilidade, ter acréscimo na produção, a gente tem uma variedade selvagem e uma variedade de tomate. Sim. Que tenha resistência genética, né? Feita por eletroforese, tudo. Mas a produção de sementes é um pouco... É um desafio. É um pouco mais, vamos dizer assim, difícil em alguns casos, mais difícil em outros, e depende do híbrido, e depende da expertise da empresa ou do histórico de produção, com o tempo vai melhorando tudo, porque demora mais, vamos dizer assim, para você ter a semente, você tem que plantar, tem que produzir, Sim. tirar a semente do fruto. Geralmente variedades selvagens, ou antes, ou geralmente depois,
ficam prontos os frutos. Então demoram mais, tudo. Mas principalmente em porta-enxerto, a gente está trazendo algumas opções interessantes para atender a demanda, que eu sempre falo, né? Eu também gostaria de poder ofertar vigor, alta resistência e tudo. É o que todo mundo quer, todas as empresas, né? Mas a gente tem que trabalhar com as peças que tem, né? Sim. Por exemplo, tem uma área que são... A gente viaja pelo Brasil, a gente sabe que tem áreas que plantam tomate. Vamos falar do tomate, que está mais aparente. A gente já deu exemplo. Há 17 anos. Sim. É um desafio. Mas a gente tem opções, mas o produtor também tem que ter hoje, as empresas, tanto nós como as outras empresas, os viveristas principalmente, Sim. tentam levar isso para os produtores. Né? A conscientização que o porta-enxerto não é uma solução, Não. é uma ferramenta. E geralmente não é que vai ser mais fácil, vai acabar com os problemas. Não, de modo nenhum. Não, eu tirar essa palavra da minha boca. A enxertia, ela é uma ferramenta a mais que soluciona e ajuda em relação a diversos problemas. Muita coisa ajuda. Demais. Só que não é a bala de prata que resolve 99% dos problemas de uma lavoura de tomate, pimentão, do que for. Eu acho que... E outro detalhe é que para enxertar, plantar um pimentão, um tomate enxertado, o produtor, eu acho que ele tem que se conscientizar de buscar informação primeiro dentro da produção dele. Entender a terra que ele está plantando, conhecer a terra dele, ou se for arrendado, em busca de informações do histórico da terra, como que foi os últimos plantios lá, se teve tomate, se não teve, como é que... não, teve uma lavoura de tomate, como é que foi? Deu Houstônia, deu murchadeira bacteriana, não deu, deu fusário, para daí ele entendendo essa questão primeiro da terra dele, do que ele pode enfrentar, ele ir buscar um porta-enxerto que atenda às necessidades dele, que é uma dificuldade muito grande. Um camarada, eu quero enxertar, porque eu vi aqui que enxertia é muito bacana, a ferramenta boa, com certeza. Qual porta-enxerto que vai te atender? Qual que é o problema da tua terra? Ah, não sei. E então, isso dificulta para o viverista, para a agropecuária, ele poder estar posicionando algum material e também as próprias empresas. Vai você visitar um produtor que tem material para atender várias questões, né? Mas se ele não souber qual que é o problema dele, como é que tu vai ajudar o cara? Não, e por isso que a gente vê uma certa oscilação na questão da enxertia. Primeira coisa que a gente pergunta para o produtor é por que você está usando a enxertia no tomate? Né? Isso é a pergunta... De $1 milhão. É a mais importante, porque daí vai ter mais assertividade na escolha da variedade, né? Principalmente buscar viveiros que tenham qualidade, né? E essa oscilação também é ruim para o viverista. Sim. Eu vejo porque a capacitação da mão de obra hoje demanda tempo, experiência, custo, e essa oscilação o viverista não consegue se planejar. E também o produtor também às vezes não tem, às vezes falta semente, que é uma questão assim. E o produtor tem que entender a realidade dele. Eu acredito que seja algo que não vai retrair na questão do tomate devido aos ganhos. Sim. Mas ele tem que entender a realidade dele e principalmente é isso, entender por que eu vou usar, qual a minha necessidade, qual o meu ciclo. Sei que isso é difícil falar para um produtor que tem muita coisa no dia a dia, o viverista, tudo, mas isso que eu vejo que a gente tem que estar bem alinhado nessa... Eu acho que uma coisa tem que caminhar junto, sabe, Osmar? Pensando... como eu tô falando, eu não tô dizendo que o produtor ele tem que se virar nos 30 e do nada entender de enxertia, o porquê, não é isso. Não, isso é o nosso papel. Aí que eu ia entrar. Eu acho que para auxiliar o produtor a fazer ele pensar, que eu acho que a maneira mais correta dele entender qual o problema que ele está querendo solucionar, onde ele quer chegar e tudo isso que nós estávamos conversando, eu acho que principalmente os viveristas, as agropecuárias e as empresas de semente tem que estar atuando ostensivamente, ela partindo para cima do mercado para trazer primeiramente informação. Primeiro informação, explicar para o produtor para ele entender, não, aqui ó, isso aqui é uma variedade de porta-enxerto voltado mais para vigor, então ela funciona assim, assim, assado, adubação, a curva de absorção, e isso e aquilo. Não, isso aqui é mais para resistência, então é assim, é assado. E aí fazer essa informação ele assimilar e entender. Então é o nosso papel como viverista, como empresa de semente, como agropecuárias, tá primeiro difundindo a informação para vender melhor e não dar esse rebote.
da ferramenta, a enxertia, né? Ela ia um pouco e voltar um pouco, ela ia um pouco, sabe? E a gente vê muitos problemas acontecendo por falta dessa informação. O cara enxertar material que teria que ser com resistência pesada, porque é uma área muito batida, e ele tá com material totalmente só para vigor. E aí começa a dar os problemas. A gente vê muito isso, o meu vizinho plantou tal variedade, né? Quero igual. A Yuxel tem boas opções, mas todos, temos várias no mercado. Plantou tal variedade, eu planto também, mas ali ele... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fez uma rotação, textura do solo, né? Muda muito. Cara, chegou o caso do nosso viveiro lá, da gente entregar para um certo produtor, por exemplo, um terreno que ele plantou que nunca foi tomate. Testou vários materiais, assim, até com um pouco mais de resistência, mas o que mais deu certo foi o com vigor altíssimo, porque era terra nova. Então, cara, o resultado foi surpreendente. Aí depois veio um amigo dele, perguntou, cara, eu quero plantar enxertado, qual que tu plantou que deu mais resultado? Ele falou, não, foi tal variedade. Eu quero plantar igual, mas a realidade do terreno dele era totalmente outra. Era um terreno batido com alto índice de Ralstonia. E nós tivemos que bater, assim, a real para ele, levar a informação e tirar da cabeça dele para ele não fazer aquele material. Léo, isso que é importante. E foi uma luta, cara, porque o cara, não, mas é bom. Eu disse, não, mas era bom naquela realidade. Isso que é importante, né, os produtores que estão assistindo, tudo perguntarem, meu. Nosso papel tá aqui para dar nossa sugestão. Se for, por exemplo, se a gente não tiver a melhor opção, hoje a gente tem um portfólio completo, mas Sim. Se não for a melhor opção, indicar. Os viveristas também têm muito conhecimento que... Sim. Essa ligação das empresas se não tem ainda o conhecimento, tem que ir atrás. Tem que ir atrás, mas os produtores têm que perguntar. Esse é o nosso papel. E passar... O principal de uma empresa genética hoje é o produtor para nós. Porque ele consegue passar a informação da necessidade. É a prática, né? Por exemplo, nosso departamento de desenvolvimento de semente, né? Tanto os melhoristas, mas desenvolvimento. Eles precisam saber o que a demanda. Para eles passarem para os melhoristas, para fazerem os cruzamentos. As necessidades do mercado, né? Sim, não adianta vir do melhorista achar que... é bem interessante isso. Passar para cá e passar para mim. A gente não vai poder ofertar nada interessante para melhorar o nosso mercado. Não vai ter negócio também. Então, o principal é esse caminho do produtor, vir do campo. Da frente para trás, né? Isso. Vir da ponta, que é o produtor, que usa a variedade, para ele dizer a necessidade. É que eu sempre digo, não adianta tu achar que tu tens um baita material na mão. Não, esse material aqui, é maravilhoso, mas é maravilhoso para ti. E para quem tu vai vender é maravilhoso, resolve o problema dele, porque todo serviço ou produto, ele existe para resolver um problema. Se não está resolvendo um problema existente para o consumidor, não vale de nada. Eu acredito muito que, né, tendo essa experiência na Turquia, como nossos colegas de outros países e também, como vocês sabem, os híbridos vão evoluindo na questão das suas demandas e hoje a gente pode atender, não só a Yuxel também, mas a gente tem opções, principalmente tomate, melancia, atender diversas épocas do ano. Você planta, eu acredito numa segmentação dos nomes das variedades, vamos dizer assim, né? Então você tem opções, você vai plantar um pouco mais cedo, numa janela plausível na época, você tem uma opção, vai plantar um pouco mais tarde, tem uma opção, vamos dizer assim, numa melancia mais precoce, que a gente sabe que tem países que têm dificuldades na produção devido ao clima, você planta uma melancia mais precoce. Que produza mais em curto espaço de tempo. Curto espaço, talvez não chegue num tamanho, mas 2 quilos a menos, você consiga atender seu cliente ou parte da sua produção. E você vai, vamos dizer assim, manejando as variedades. Por exemplo, comentando sobre o porta-enxerto, você pode utilizar 2 anos um porta-enxerto. A gente sempre recomenda, eu sei que é difícil parar uma estrutura, por exemplo, com cobertura plástica, mas no campo, fazer uma rotação, algum tratamento no solo. Hoje a gente tem muitas empresas também de controle, tanto biológico, algumas ferramentas interessantes, para depois utilizar um porta-enxerto, vamos dizer assim, de vigor. Eu acredito muito nisso e a gente está aqui, tanto nós e também nossos pesquisadores, para poder passar essa informação e a gente fica à disposição. Bacana, cara. E pensando, vamos falar um pouco, não é querer alarmar, assim,
Mas falando um pouco das doenças, novos vírus, em relação a solanáceas, que é tomate, pimentão, berinjela, ou até outras coisas que tu acha bacana trazer. Mas, assim, nível mundial e que já está aparecendo no Brasil, tem algumas questões que os produtores, viveristas, têm que começar a prestar atenção e tomar um certo cuidado, alguma precaução? Sim, Léo, a gente vê, né, no Brasil a gente tem um novo vírus na cultura do tomate, um tipo de tobamovírus, mas aqui no Brasil não foi identificado. Em alguns países com grandes, vamos dizer assim, importantes na exportação de tomate, né? Então está tendo um controle, teve alguns anos atrás identificado, não me recordo, mas em 2014, na Jordânia, mas aí foi para outros países, tentaram entender como, não sabiam, porque os sintomas e também as análises se confundiam com outras viroses que a gente tem, né? Principalmente do grupo do tobamovírus, que é o vírus que no Brasil não foi identificado, então a gente utiliza o termo das Américas, que é o vírus do rugoso, TBOFV. E o que hoje já tem pesquisas avançadas, né? Em relação Esse vírus do rugoso já ouvi, já. Em relação à descoberta dos genes de resistência. E então a transmissão dele é complexa porque mecanicamente fica em determinados tipos de superfície, podem ficar mais 100 horas. E visualmente, o que ele se assemelha ao que, assim? Por isso que é complexo. Às vezes você confunde ele com outras viroses, né? Principalmente TMV, que não é um problema no Brasil, mas alguns sintomas de clorose, que vem as viroses que a gente tem, né? Vírus e vira-cabeça, e como a gente não tem o conhecimento, então ele talvez acaba se assemelhando muito a essas mais comuns, que daí acaba até dificultando a identificação dele, tu acha? Isso. Ainda não foi identificado, a gente, né, como todas as empresas, a Associação Brasileira de Sementes também tem contato com os órgãos do governo, os laboratórios já fazem análise, já é requerido. Mas geneticamente ele já foi encontrado no Brasil? Um teste, alguma coisa? Ou não? Ainda não? Não, ainda bem. Ainda até agora eu não sei. Menos até agora eu não sei, né? A gente está em contato, a gente já vem desenvolvendo a Yuxel, como outras empresas, principalmente a Yuxel por ter um grande germoplasma. Quando foi identificado isso, vamos falar assim, como que é feito, né? Que é interessante para dizer como é desenvolvido uma variedade nessa questão de necessidade rápida, vamos dizer, né? Você pega seu germoplasma, hoje a Yuxel tem, na verdade, com certas características, testou 2.000 linhas de parentais. Que você cruza e se torna um híbrido. Parentais que eu não entendo, só para eu acho que é quando pega o pai e a mãe, duas plantas, assim, e aí faz o cruzamento para gerar um híbrido, que é um resultado dessa união entre as características de um e de outro, né? Mais ou menos isso, A princípio, quando é identificado, a gente testa para ter vamos dizer assim, poder ofertar uma variedade resistente, é testado as variedades que já estão, vamos dizer, prontas, né? Já foram cruzadas. E, vinculado a isso também, a médio e longo prazo, você testa as linhas da pai e da mãe. Por exemplo, né? Esse vírus foi identificado muito em cultivo protegido, né? Em estufas mesmo. Onde é que começou ele? Na Jordânia. A gente sabe na Jordânia, né? Sim, mas hoje tem em vários países. Né? A Turquia, inclusive, já é uma necessidade você ter uma variedade resistente, né? Com diferentes tipos, vamos dizer assim, graus de resistência, para conseguir, dependendo do seu ciclo, da sua realidade, campo aberto, o ciclo longo, o ciclo curto, para não ter danos significativos na produção. Porque principalmente essa virose aparece os sintomas são no frutos e tem vamos dizer assim, um dano, a gente consegue comercializar. Eu vou até procurar essas imagens, se tiver pode me mandar, eu vou incluir aqui para botar em algum lugar por aí na tela. Sim, o pessoal a gente tem dá uma olhada. Material interessante e conseguimos, né, como não só nós, mas outras empresas, outros melhoristas, mas a Yuxel hoje tem um portfólio completo em relação a doenças, inclusive no Brasil temos variedades comerciais
que possuem, né, essa resistência, mas assim, desenvolvidas devido a necessidades ou pontos fortes. Que eram Hoje a Yuxel já tem materiais desenvolvidos com resistência ao rugoso. Já. Essa questão. Tem nos países que a gente tem essa questão, Espanha, Marrocos, Turquia, China, né, citando alguns, mas a gente tem escritório na Polônia, que devido a ciclos, talvez não teve dano significativo, mas no México também, a gente já tem um portfólio completo. No México, está perto já. Foi identificado, não me recordo o mês do ano passado, na Argentina. Né? Então, por isso que é interessante a gente deixar, né, as empresas passarem essa informação para os viveristas, tudo, vocês pesquisarem para ficarem tranquilos. E tem como se precaver, por exemplo, da vinda dela para o Brasil, por exemplo, está no México, na Argentina, que é aqui próximo. Tem algumas coisas que já foram identificadas para prevenir ela ou não tem muito o que fazer? Estamos falando de viverista, produtor, comercializador, talvez? Léo, é muito importante. Aí vem o papel do viverista. Né? Sobrou para nós? Sim. Sobrou. Tava demorando. Lógico, as empresas também têm responsabilidade devido... A gente tem certificações hoje das empresas na produção de semente que são muito importantes, né? Para não disseminação de doenças, né? Por exemplo, tem um selo, que a Yuxel tem uma área grande de produção certificada, que é o GSPP, que é um protocolo de boas práticas de produção. Acho que isso é muito importante, você vê no pacotinho da semente o selo do GSPP. E principalmente também as empresas fazerem a semente, né, sadias segura, e produzir de maneira segura, e limpas, vamos dizer. E o viverista também ter boas práticas, né? Criar protocolos, que eu acredito que vocês já estão se preparando, criar protocolos, porque acontece alguma coisa, você mostra, eu tive uma produção boa, mudas sadias e entreguei para o meu cliente isso, né? Mas como outras viroses que a gente tem, que não tinha, que aparece, que às vezes, né, que não tem dano significativo durante alguns anos, depois retornam, né? Que nem a gente vê hoje a nível Brasil, Gemini vírus. Sim. Né? A gente teve alguns anos. A gente tem que se precaver, conscientizar. Isso ainda não é. A gente tem outros desafios, por exemplo, chuvas, doenças foliares, né? Verticílio também é um grande problema. E uma coisa que eu acho que o produtor pode ficar um pouco mais calmo, que muitos produtores eu sei que já ouviram falar em algumas palestras, falando desse vírus do rugoso, né? Mas se a Yuxel já tem material com resistência, assim como já foi de minivírus, vira-cabeça, que assolaram muito no passado, mas as empresas foram lá desenvolver materiais com uma alta tolerância que esses problemas foram minimizados, né? E eu acho que não vai ser diferente também. Tem que tomar as precauções para isso não se expandir de maneira muito rápida, até dar tempo das empresas. A Yuxel já está pronta para isso. Mas para o mercado em si vamos dizer, se precaver mais e estar pronto para enfrentar, né? Que é o que vai ter que ser feito, né? Sim, a gente já tem também identificado em alguns países uma nova virose do pepino, mas devido às características, acredito que talvez nem se desenvolva no Brasil ou nem apareça aqui, mas, né, como a Yuxel, outras empresas, sempre visando a ter maior número de parentais ou de cruzamentos para híbridos que tenham essa resistência. Sim. E o grande desafio é qual? É poder atender o mercado. Sim. Porque você sabe, quando a gente cria um híbrido, às vezes você consegue passar, né, com os cruzamentos, tudo geneticamente, devido à seleção, o pai com a mãe tem uma característica e uma resistência, a gente consegue criar um híbrido estável, que tem mais manter as características, principalmente de fruto. Sim. Tamanho, cor, produção. Hoje no Brasil a gente fala muito em produção, não adianta a gente ter algo, né, hoje, na realidade, algo muito resistente, mas que não tenha rendimento, porque ainda vem naquilo que a gente falou lá atrás. A gente depende de produção, precisa da venda, precisa da lucratividade. E realmente, no passado, quando a enxertia chegou no Brasil e ela veio só com resistência, que era o que tinha na época disponível,
É como eu falei anteriormente, e voltava, o pessoal testava, beleza, pô, não pegou doença de solo, não pegou Ralstónia, mas produziu menos, então a conta não fecha. E de uns anos para cá, a conta fecha muito bem, né? Tanto que regiões aí estão quase dobrando a cada ano a enxertia, né? De várias coisas, entendeu? De tomate, principalmente, né? Mas pimentão também vem crescendo muito, pepino japonês, melancia entrou, por quê? Foi conseguido, as empresas de semente conseguiram unir muito bem, da maneira melhor que conseguiram, a parte da resistência e produção. E aí, Sim. depois que a conta fecha, vem a lucratividade, aí o produtor conseguiu dar mais escala para isso, né? E também, vinculado a isso, né, tanto nós como as outras empresas, mas principalmente o que a gente passa para a Yuxo, para os nossos melhoristas, é algo a mais também, não só produção e resistência. Por exemplo, dar uns exemplos como buscar um fruto de tomate que tenha uma inserção do pedúnculo menor para não ter entrada de água, por exemplo, num período chuvoso. Isso Sim. com certeza vai ter uns detalhezinhos importantes. Um pós-colheita mais interessante, um pimentão com uma parede grossa, com uma coloração mais brilhante, que chame a atenção do consumidor. Sim. Pepino também, a gente vê que o consumo às vezes trava, porque a gente vê na gôndola do supermercado um pepino, às vezes com a ponta amarela. Opaco, Isso também, cor, isso é um conjunto com as pontas amarelas, tudo... isso impacta na visão, não vai comprar, e isso aí se torna um ciclo negativo. Sim. Por isso que a gente tem que, as empresas de semente, desenvolver, ver a demanda, desenvolver os viveristas, fazerem mudas de qualidades, indicarem as melhores técnicas também, quando é possível, os parceiros, as agropecuárias, os consultores, tudo levar isso, e o produtor sempre visar algo de qualidade, que tenha saída, que não pare, que daí o preço também vai impactar nisso. Se fica parado lá e tem um produto ruim, a gente sabe que em determinadas épocas do ano é complicado, mas isso vai voltar tudo lá atrás. Né? E eu acho assim, pegando o gancho dessa parte de se diferenciar, eu acho que um caminho que o produtor, eu sei que a questão de preço foge muito do controle dele, e é um grande problema, sabe? Eu sempre digo, pô, se eu tivesse que produzir muda, para eu produzir ela, ter todo o meu custo e depois no final eu não ter certo controle sobre o meu preço de venda, como é que eu vou manter uma estrutura, um negócio de pé? Sabe? Uma hora eu tô vendendo uma bandeja de alface, sei lá, a R$15 e daqui a pouco, não, agora é 10. Vamos dizer, igual a caixa de tomate, uma hora ela tá 100, daqui a pouco ela tá 50. Então é uma questão, só que eu acho que o produtor, ele tem uma coisa que ele, cara, tem que fazer esse movimento que para tentar fazer sua parte, que eu acho que é o quê? É se diferenciar no mercado. É como tu falou, poxa, o tomate todo mundo planta, é um tomate que tem ele produz bem, mas, né, que produzir bem já está resolvido. Mas ele tem esses probleminhas aqui, ó, que, pô, era legal ser solucionado, ele é mais saboroso, esse outro, e encontrar mercado para esse produto diferente dele, sabe? Primeiro, eu acho que tem que primeiro agregar valor, para daí buscar o reconhecimento e o resultado, entendeu? Não adianta querer o reconhecimento e o resultado sem antes tentar buscar novas práticas, novos produtos e oferecer algo diferente para o mercado que já tem. Perfeito, concordo, e por isso vem também lá atrás a defesa do seu produto, né? Sim. Eu vejo, né, como eu sempre falo, a gente acompanhando nesse mercado há alguns anos, eu falo que os viveristas são guerreiros, né? Sim. Porque a formação de mundo é muito complexa em determinadas épocas do ano, e geralmente o viverista, para ter mais rentabilidade, ele não pode só, eu vou fazer só alface, né? Não. Vou fazer só pepino, porque um produtor também, em Não algumas pode. regiões não concentradas, que hoje que a gente vê que o importante são os produtores e também para o produtor ter uma rentabilidade maior, ele tem que Entendeu o diferenciar também, planta uma berinjela, um jiló, um pepino, e o viverista tem que atender ele, então não dá para escolher. E é difícil, né? Eu acredito, manejar tudo isso com qualidade. E também vem o produtor que tem todos as... Então, desde a produção de semente até o fruto tá no mercado, eu fico muito triste quando vejo, e lógico, entendendo a realidade do país, ver um fruto, né, questão de oferta, demanda, a gente entende o pessoal, né, que está reclamando, mas... E também não querendo botar a culpa no comercializador, que ele também depende de onde ele vende, do supermercado, então é uma cadeia que não tem muito como se controlar, faz parte. Só que eu acho que, como tu estás falando, eu acho que tanto o viverista, o produtor,
eu acho que, cara, um dever de casa, ele tem que tentar entender o mercado que ele está inserido. E ver as possibilidades de se diferenciar e pegar gargalos do mercado. Eu vou dizer hoje um gargalo de mercado da nossa região, que é devido ao clima. Por exemplo, que foge totalmente aqui de Solanácea, mas é o mercado de cebolinha. O mercado de cebolinha tem muito produtor parando. Hoje, na minha visão, o mercado de cebolinha aqui, na nossa região da Grande Florianópolis, é um problema. Escutei hoje que o molho de cebolinha aqui no molho, né, que a gente chama, o maço, né? Aqui no Ceasa São José é R$5. Faz a conta, R$5 um molho de cebolinha, numa caixa de bota em média 100. Faz a conta. Dá R$500, né? R$500 uma caixa de cebolinha. E por mais que esteja R$500 a caixa de cebolinha, R$5 o maço, o pessoal está parando de plantar. Por quê? Não está conseguindo produzir. Beleza? Mas por causa do clima, muito chuvoso, estamos num ano complicado. Mas será que não tem saídas para produzir? Um cultivo protegido, um manejo diferente? Sabe, eu não estou falando que tem. Não estou desmerecendo o produtor que não está conseguindo produzir, longe disso. Mas às vezes nessa situação de um gargalo que está um problemão, tá uma possibilidade de negócio, de se diferenciar e aproveitar uma oportunidade. Então, a gente, por exemplo, a gente começou a produzir mudas de folhosa, que era onde é que o nosso mercado, a nossa cidade era mais focado para isso. Depois fomos para brássicas, que a gente foi expandindo nosso mercado. E logo já desse início, quando a gente começou a andar o negócio, eu sempre tive na cabeça, eu não posso ter o meu viveiro ocioso. Eu não posso produzir. O foco da alface na nossa produção é verão. É ali de outubro até março. Mas e o restante do ano? Meu viveiro vai lá para baixo? Não, vamos entrar com brássica. Daqui a pouco não, vamos entrar com alho poró, vamos entrar com solanácea. E hoje, graças a Deus, nosso viveiro, cara, é muito pouco a ociosidade. A gente só tem pico, quase. Quando diminui... quando diminui, vamos dizer, a folhosa, aumenta a brássica. Aí a brássica diminui um pouquinho, entra a solanácea. Cara, e esse complemento, tanto para o viveiro quanto para o produtor, como tu disse antes, ele diversificar, ver as oportunidades de que ele pode plantar e ofertar, é muito importante, porque não pode ter ociosidade de produção, né? Um melhor planejamento, isso é muito importante, né? Sim, e aí vem para cá, aí vem, por exemplo, para ele planejar a sua produção, entender o material que é mais adequado para ele plantar naquela oportunidade que ele vai estar aproveitando. Época de plantio é muito importante, a gente sempre fala, né? Não adianta tentar fazer algo que seja quase impossível, né? Não tem milagre. Não tem milagre. Então tem as épocas, a gente tem que respeitar, tem que diversificar. Acredito que isso é importante. Uhum. Mas a tua visão, para o viveirista e para o produtor, quais as tendências que tu observa hoje no mercado de produção de hortaliças? Assim, nos próximos anos, quais as principais tendências e mudanças de mercado que tu acha que o viveirista e o produtor rural tem que estar atento? Léo, vamos lá. Primeiro, vamos dizer assim, o viveirista, né? Uhum. Hoje, vendo essa questão de, vamos dizer assim, um acréscimo devido à tecnologia, a gente vê que tem aparelhos, vamos dizer assim, máquinas, por exemplo, alguma máquina de semeio, um pouco que tenha mais rentabilidade, tipos de bandeja, às vezes você consegue adaptar o tipo de bandeja. Falando de enxertia na Solanáceas Clips também, eu vejo que você hoje tem opções de criar para sua demanda o tipo e para sua equipe. Eu vejo isso que é nos outros países, e também a gente vê aqui que já está começando a aparecer, principalmente formação. Para o viveirista eu acho muito importante também a gente ver ainda, mas lógico, sempre lembrando na questão de condição, mais não sei, talvez uma mentoria, um acompanhamento, uma consultoria, principalmente para ver essa questão de rentabilidade, para ter um planejamento melhor, né? Certificações, com certeza, protocolos, né? Se organizar nisso. Isso eu acredito que quem começar isso vai sair na frente, né? Em relação a isso. E também os produtores, é a questão de diferenciação. A gente vê... a gente tem hoje, falando novamente em tomate, que aí o seu, né?
especialista, mas a gente vê em outros países que quando o mercado está bem, vamos dizer assim, não está estagnado, mas a gente sempre tem mais do mesmo, a diferenciação é importante, né? Tanto na questão de qualidade, mas também às vezes um tomate diferente, formato, isso tem que também ter um estudo e pedir muita informação, tanto para nós, quanto os viveristas, quanto o comercializador, né? O cliente, tudo é mais, eu acredito, na diferenciação, né? Principalmente produção, né? Focar na produção, que nem você comentou, o caderno de campo, ter um histórico, se planejar melhor, época de plantio, escolha da variedade correta, mas acredito muito na diferenciação, né? A gente vê que quando lá no começo, quando trabalhava com desenvolvimento de produto, falava de um tomate marrom, fumado, que nem aí o que só tem genética, falava, não, isso é loucura, um coquetel, não, isso não dá certo, nada. E a gente vê que é uma realidade hoje, né? Alguns anos atrás a gente tinha 4 segmentos de tomate, hoje a gente tem 8, 12 segmentos e aparecendo mais. Sim. Inclusive eu tive na Turquia, né? A Turquia, um dado interessante que eu não comentei, a Turquia per capita, por pessoa no ano, consome cerca de 85 quilos de tomate fresco. O Brasil... 85 quilos por pessoa. Sim, é bastante. E no Brasil? No Brasil tem alguns dados que falam 12, 15, 9... Mas daí de 85 para 12, 15? Sim, lógico que a necessidade também, né? A gente se diferenciou, por exemplo, na produção de carne. Né, vai olhar o consumo brasileiro com carne, acho que vai ser... A gente tem vários tipos de corte aqui que os outros países também não têm. Sim. E isso é um exemplo, se diferenciou. Se você tinha um tipo de corte, foi criado, trouxe, né, o entrecô da Argentina. Eu não sou especialista nisso, não posso falar, a gente... Né, só faz o Mas churrasco. Fora do Brasil, eu já escutei alguns lugares, mas tipo, lá não o tem. Bifão aqui, isso aí é carne de boi. Então, é diferenciação, né? Diferenciação. Sim. Então, hoje também a gente vê berinjela, por exemplo, berinjela, que o consumo oscila muito, ainda cozinhas industriais utilizam bastante em grandes volumes, mas as famílias diminuíram, não tem mais tanto questão de, hoje, correria, né, tempo que a gente fala, grandes centros, o pessoal tem uma tendência a buscar produtos saudáveis, né? Aumentando bastante, né? Bastante, ainda não é a realidade, mas eu vejo um aumento disso, visitando alguns, por exemplo, Ceasas ou redes de supermercado ou de comercialização. Então é diferenciação, né? Tem uma berinjela, mas também vem muito em busca da variedade. Uma berinjela pouco menor, com menos semente, que você tenha menos desperdício, porque eu vejo isso. E também visando, sabendo, isso que a gente está buscando, ter produtos diferenciados que tenham um shelf life, um pós-colheita, porque com certeza vai demorar mais para ser consumido. Sim. Isso, na visão do cliente, se um produto que é comprado diferente, estraga rápido, isso na mente dele já vai bloquear e é ruim e acaba interferindo em tudo. Então é pensar, ter esse pé no chão, mas pensar em diferenciação. Ou uma embalagem, ou que nem volto a falar, defender o produto, né? Se eu planto um pepino, não sei, pepino verde escuro, um pepino conserva, mas eu sei plantar pepino. Se eu plantar um pepino sem semente e fazer um teste, tentar ofertar, eu já estou plantando mesmo. Quem sabe eu consigo encaixar, criar uma oportunidade. Daqui a pouco vende menos volume e ganha a mesma coisa. Sim, uma alface. Ou mais. Por exemplo, a alface, né? A gente vê que o grande mercado do Brasil, acredito que é crespa, americana, cresceu muito nas últimas décadas, mas é crespa, mas a gente tem hoje no mercado talvez uma romana ou uma alface roxa, que eu vejo também uma crescente, você sabe? Também diferenciar, tentar, também se não der certo, também não tem continuar, que testar, eu acho que tem que testar. Mas é a diferenciação, né? Então, resumindo, na tua ideia, como tendência, tu acha que, por exemplo, viverista é a questão de profissionalizar a gestão e a visão e investimento até um certo ponto que ele alcança para melhoria e profissionalização do negócio dele, né? E foi o que eu entendi. E para o produtor rural, a questão de se diferenciar do mercado, buscar novos caminhos, novos produtos, para se diferenciar e ter um maior valor agregado, por aí. Isso. Eu
lógico, tem outros fatores que a Não, gente pode claro, comentar aqui nós estamos até... falando de maneira rasa, né? Não, dá Sim, de se mas aprofundar até, eu mas eu acredito que também acho sim, por aí. ver, lógico, cada viverista, cada produtor, entender a realidade, pensar onde quer chegar, mas eu acredito que isso é um bom caminho, vendo outros exemplos, tanto da Turquia, quanto que a gente conversa com o pessoal de lá, mas outros países também, e vendo nessa cadeia que a gente, né, tem que estar Sim. participando tanto do produtor quanto do consumidor final, né? Por isso Então, que essa troca de experiência entre viverista, empresas de insumos em geral, incluindo semente e outras coisas, e o produtor, essa tríade é muito importante, cara. Para entender, para se ajudar, para ver em que caminho todos podem remar juntos, entendeu? Eu acho que se essas três partes se ajudarem com informação e com produtos e pegar firme, fica melhor para todo mundo. perfeito. É Sabe? isso que eu acredito que essa seja uma ferramenta que a gente está fazendo aqui muito Sim, importante, porque sim. o que eu vejo, né, trabalhando em outros segmentos também na agricultura, antigamente tinha dia de campo, palestra, hoje eu acredito que ainda a gente tem que fazer, Muito, nem que muito. for para dois, três produtores, Uhum. dois, três não tenham tempo, depois a gente faz de novo, mas para passar um pouco disso, da diferenciação, se é possível, ou de um conhecimento de uma virose ou algo. Mas hoje a gente tem acesso, tem ferramenta. Sim, Ah, o que a gente está fazendo aqui hoje a é gente conectar consegue. informações de modo geral. Agora, se a pessoa quer se aprofundar sobre gestão, por exemplo, sobre visão de mercado, sobre marketing, o viverista, o produtor, o mais certo é ele procurar alguém para auxiliar ele mais profundamente nisso. A nossa ideia aqui é despertar. É despertar pro cara, pô, eu vou fazer o que o Osmar falou lá. Eu vou buscar me diferenciar no mercado. O produtor vai pensar assim. Então eu vou falar com, pô, tem um cara aqui, amigo meu, que entende muito de semente. Vou ver o que ele tem de diferente. Vou aqui na agropecuária, vou aqui no viverista, vou na internet pesquisar se tem alguém falando sobre isso para ajudar eu a me diferenciar. Então, a gente aqui, nosso intuito é conectar e despertar essa curiosidade do cara querer melhorar, sabe? Querer evoluir. Claro, como eu sempre falo, se você, por exemplo, as empresas que disponibilizam produtos que vendem, as agropecuárias, os viveristas, o produtor tá comprando um produto, mas eu acredito que tem que comprar um serviço e tem que perguntar, tem que cobrar assistência, né? A gente sempre fala, pessoal de campo tem que estar ali, além de fazer o pós-venda, né? Acho que é muito importante. E também vinculado a essas ferramentas que a gente tem hoje de rápido acesso à informação e o produtor consegue, né? Não é só saber de preço, nada, mas buscar, pesquisar, tem que tirar um tempo para isso. Porque querendo ou não, tudo que foi feito no passado que deu certo, que te trouxe até aqui, não é o que te vai levar para um sucesso no futuro. Isso é fato para todo mundo, para mim, para você, para todas as empresas, todos os agronegócios e fora dele. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para o próximo nível, nem para sustentar, porque a mudança, a disrupção está muito grande. Então, finalizando, tá? Eu quero que, olhando diretamente para esta câmera aqui, você deixe um conselho, tá? Um conselho. Que conselho você daria para viveristas e produtores rurais que querem crescer e profissionalizar o seu negócio? Diretamente para eles. Léo, é isso que a gente vem falando. Tanto busca de informação, né? Capacitação, busca de informação, principalmente para os viveristas, trazer coisas novas, novos conceitos, por exemplo, e a profissionalização, e tanto o viverista quanto o produtor tem que pensar, que eu sei que no passado não era assim, mas hoje é muito importante devido aos custos e também a demanda do cliente final em relação à qualidade, né, que vem crescendo, pensar como empresário. Eu acho que isso é muito importante. Um produtor se diferenciar, um viverista buscar um curso, uma mentoria, uma capacitação, uma certificação nova, né? Isso é muito importante. Muito bacana, muito bacana. Osmar, assim, eu agradeço imensamente a tua vinda aqui. A gente já marcou isso faz um tempo, né? Para pegar a tua agenda para vinda aqui para Santa Catarina. Então, eu agradeço imensamente pela tua vinda, tá? Também pela parceria com o Silvio, que está aqui acompanhando, da sua HF, que é representante distribuidora da Yuxel aqui no nosso estado. Então, eu agradeço imensamente tanto a você e a empresa por ter vindo participar e estar explanando essas informações, e já fica o convite para posteriormente a gente estar vindo novamente trocando mais ideias e tá fazendo esse trabalho de desenvolver a informação. Claro, eu que agradeço o convite, agradeço também poder expor a Yuxel. A Yuxel veio para o Brasil para ficar,
como eu falo, porque a gente tem muitas oportunidades e também não só desafios, desafios, mas a gente tem que passar, a empresa está aqui para trazer o nome dela e trazer melhorias, né? Vamos dizer assim, a competição é interessante porque a gente pode atender certos gargalos do mercado e como trazer know-how e também, como eu sempre brinco, né? Fazer todo mundo trabalhar e focar. Com certeza. Então, finalizamos aqui o segundo episódio. Se você ficou até aqui, quer dizer que a gente gerou valor, informação, conectou informação entre a gente aqui e você aí. Então, desde já, deixe seu comentário aqui. Próximos assuntos, o que a gente pode trazer de novos assuntos, novas empresas? Deixa aqui que vai ser um prazer conectar e trazer informação para você. Lembrando novo, segue o canal, clica, compartilha, manda para os amigos, para os inimigos, para quem você quiser, que a informação liberta. E a nossa missão, a minha, é como viverista, empreendedor e sempre buscando desenvolvimento pessoal meu, da minha empresa e do mercado que eu estou inserido, essa é a minha missão, trazer informação. Esperamos ter conseguido, né, Osmar? Claro. E fica aqui o nosso abraço. Valeu, pessoal, manda um abraço lá. Valeu, pessoal, e até a próxima, o terceiro episódio. Tamo junto!